Fala, família de Deus! Tudo bem com vocês? Muitos estão em casa, né? Nesse isolamento social, estão aí sem beijo, abraço, sem o carinho de filhos, filhas, netos e netas, né? É, Nós vamos gravar esse vídeo aqui, é um vídeo rápido, porque nós não tivemos culto hoje, né? Quarta-feira, nem presencial e nem online. Então, esse vídeo faz de conta que seja online, mas não é gravado aqui em casa. Sirva de alguma forma para consolar e aumentar a fé e fortalecer cada um de vocês que verem esse vídeo. É claro que esse vídeo está sendo gravado especificamente para a igreja que eu pastorei, que são os irmãos da Sal da Terra, tanto daqui de Belo Horizonte, como também da cidade de Jeceaba, pastoreado pelo pastor Alex, né, e a Shirley, e também como os irmãos da igreja de Sarzedo, pastoreados também pela pastora Ana Paula e o Cristiano. Então, esse vídeo ele tem essa responsabilidade de trazer esperança, né, para o coração de cada um dos que estão vendo. Bem, irmãos, o evento que nós estamos vivendo hoje, que é o evento coronavírus, é um evento mundial. Mais de 170 nações já foram infectadas, né, com mais de 15 mil mortos. Algumas nações, como a Itália, né, com mais de 6 mil mortos. Tem dia, como ontem, mais de 700 mortos em um só dia. Outro dia foram quase 700 também, e assim tem acontecido. Então, quando tem um evento mundial como esse, que afeta todas as nações, como teve também no passado, né? Pelo menos que eu lembro, são 3 até agora que afetou todas as nações, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e agora a guerra contra esse vírus, né? Contra o coronavírus. Então, toda vez que tem um evento assim, a gente observa que nasce ou que cresce o número, né? De profetas. Já observaram como tem tanto profeta? Já observaram quantas pessoas estão profetizando nesses dias, né? A gente pode até dividir esses profetas que estão surgindo hoje em 2 categorias. A primeira é a categoria da esperança, né? Que são aqueles profetas que, pelo menos eu vi alguns, né? Que dizem assim: olha, não se preocupa não, Deus está contigo e Ele me revelou, Ele falou comigo, eu tive um sonho, eu tive uma visão, Ele apareceu para mim e Ele mandou eu falar para vocês que... Aí tem várias coisas, entre elas está esse vírus vai ser queimado essa semana, ele vai ser destruído, não vai ficar mais no Brasil. O outro é que esse vírus ia ficar só até meio-dia, depois de meio-dia ou meia-noite, sei lá, esse vídeo não estaria mais presente. E assim, irmãos, né? Várias outras profecias que têm se espalhado no campo fértil da internet e que, infelizmente, muitos de nós cristãos têm crido, têm aceitado, né? E têm até espalhado, compartilhando esses vídeos com outras pessoas, sem de fato saber a origem de quem são essas pessoas, sem de fato provar a profecia, né? Que também esse profeta, como a Bíblia ensina, se de fato aquilo vem de Deus ou não. Então, dito isso, essa é a primeira categoria, né, de profetas. E a segunda categoria de profetas que a gente vê é o profeta da fatalidade, é o profeta do caos, né? É aquele que está sempre levantando a ideia de que Jesus Cristo está voltando hoje, não é? E que o anticristo já está começando a reinar e que tudo está apontando para isso. E são os profetas do alarmismo, né? Então, é um alarme terrível, colocando terror nas pessoas e medo nas pessoas, como se de fato essas coisas estivessem acontecendo. Bem, isso está acontecendo hoje, eu creio que não só no Brasil, mas também em outras nações. Uma segunda coisa que está acontecendo também, que o Senhor fala, né, em Mateus capítulo 24, não são somente dos falsos profetas que iriam surgir, como nós vemos que estão surgindo, mas o Senhor também fala que nesses dias iriam surgir falsos cristos, que é diferente do falso profeta.
Falso profeta profetiza em nome de Deus, sem Deus falar nada com ele, não é? E o falso Cristo é aquele que assume o lugar de Cristo, que assume o lugar do Messias, mesmo falando que ele não é o Messias. Mas é aquele que se coloca como milagreiro, aquele que vai curar todo mundo, aquele que vai sarar todo mundo, né? E aí tem vários subterfúgios que são usados para isso, né? Por esses falsos cristos. Por exemplo, um deles, né? Uma grande igreja no Brasil está vendendo um copo de água por R$ 110. Ainda coloca assim, não é venda, isso é uma oferta. Porque esses copos de água, milhares deles, foram consagrados por pessoas ungidas, né? E ao tomar essa água, vai combater o vírus de você não ficar doente. Irmãos, um absurdo, um absurdo. Cristo não falou isso, né? Então essas pessoas estão se colocando no lugar de Cristo. E tem outras coisas, pessoas como pastores que alardearam, dizendo, não, vocês podem fechar suas igrejas. A minha não fecho, não vai acontecer isso aqui. Se chegar alguém aqui infectado, eu vou colocar a mão na cabeça dessas pessoas e elas vão ser curadas imediatamente, mas não vou fechar. E até brigou, aliás, com outros pastores, desrespeitando, falando mal. Pastores que falaram, não, tem que fechar a igreja por um tempo, para que não corra o risco, como aconteceu com a Coreia do Sul, em que um pastor não deu ouvidos para isso, deixou aberto e ali tornou-se o epicentro de toda a contaminação que teve ali do coronavírus na Coreia do Sul, né? E depois esses pastores aparecem em um vídeo e falam, não, agora eu tenho um motivo e estou fechando a minha igreja. Irmãos, não é tempo disso. Não é tempo disso. Desculpem, não é tempo disso, né? Não é tempo. Estamos vivendo um caos, não é verdade? Estamos vivendo uma época muito difícil causada pelo coronavírus. Então não é tempo disso. Não é tempo de pastores querer ser Cristo, se bancar em Cristo, de pastores querer tirar dinheiro das pessoas, enganando-as. Isso nunca é tempo, né? Principalmente hoje. Não é tempo de irmãos se levantarem chorando, gritando, falando em línguas e dizendo que o Senhor falou com ele e soltar profecias. Não é tempo disso. Não é tempo de alarmar as pessoas. Não é tempo de pânico. Sabe que tempo é hoje? É tempo de nos unirmos, né? Eu creio que Deus fala. Creio que Deus usa profetas, não é? Verdadeiros, como eu postei para a igreja, um profeta nos Estados Unidos que há 3 meses atrás, 3 meses antes do vírus aparecer em Wuhan, na China, ele profetizou que isso ia acontecer, que haveria isolamento, as pessoas deixariam de congregar por um tempo e tirariam o seu coração da religião e colocariam o seu coração no reino e reunir com suas famílias. Isso é um profeta de verdade, não é verdade? De fato, não é nem de esperança, nem de pânico, mas é uma palavra do Senhor que se cumpriu e que está se cumprindo. Então eu creio em profecias, mas é bom a gente ter cuidado, irmãos, para que a gente não espalhe essas coisas que não são verdadeiras, para que a gente não creia nisso, para que o nosso coração seja guardado pelas mãos do Senhor. É tempo, não é? Da gente voltar à fé, à esperança. É tempo da gente reunir as nossas famílias em nossas casas para ler a Bíblia juntos, para cultuar o Senhor, para orarmos ao Senhor, não é verdade? Pelo Brasil, orarmos pela nossa família, orarmos pela igreja, orarmos para que Deus dê graça ao povo da nossa nação para passar por esse período de dor e de sofrimento, onde até hoje, que eu saiba, tem 46 mortes, né? 46 mortes. Então, isso é tempo disso, é tempo de esperança, não é tempo do caos. E algumas pessoas têm me perguntado, pastor, então que tempo é esse? Bem, gente, a Bíblia em Mateus no capítulo 24, se você for ler a partir do versículo, deixa eu me posicionar aqui, a partir do versículo 3, capítulo 24, a partir do versículo 3,
até o versículo 51, você vai ver que existe três posições muito importantes aqui com relação ao final dos tempos, não é? E que a gente precisa ter no nosso coração, porque isso foi ensino de Jesus. A gente precisa entender isso. A gente precisa compreender Mateus 24 para a gente não ficar alarmado, com medo, temerosos, ir atrás de qualquer profeta que está aparecendo, de qualquer falso Cristo dizendo: eu vou operar milagre, eu vou transformar isso, não vai acontecer nada, venha, né? E a gente ir atrás. Então, para que a gente tenha sobriedade, que a gente seja maduro, a gente tenha uma fé madura e abençoada, é necessário que a gente entenda Mateus 24. Então, em Mateus 24, tem três divisões, né? A primeira divisão é o princípio das dores, ou seja, a tribulação não vem antes do princípio das dores. E a segunda divisão é a tribulação, ou seja, a tribulação também não vem antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, essas três divisões são importantes, que é princípio das dores, tribulação e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a época que nós estamos vivendo hoje? Bem, a gente está vivendo hoje o princípio das dores, não é a tribulação ainda, não é? Então, Cristo não virá antes da tribulação. Então, nós estamos vivendo o princípio das dores. Como, pastor, onde está isso? Se você tem sua Bíblia, convido para você pegá-la em suas mãos e abra junto comigo em Mateus no capítulo 24. Vamos ver então o que diz a palavra de Deus nesse capítulo, né? Irmãos, eu estou improvisando aqui porque o meu pedestal quebrou, tá? E não tem como sair para comprar. O que diz aqui a palavra de Deus? Diz aqui no Mateus 24, a partir do versículo 3 até o versículo 14, como será o princípio das dores, né? E tem outros versículos também no Mateus 24 que vai falar desse princípio das dores. Bem, vamos ler. Diz aqui: tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-me, ou diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Observem que os discípulos fazem três perguntas. Quando que ia acontecer a destruição do templo de Jerusalém, né? Quais seriam os sinais, ou sinal da vinda de Cristo? E quando seria o fim dos tempos? Eles fazem essas três perguntas. Observe, Jesus responde essas perguntas. Ele diz assim, no versículo 4 de Mateus 24, Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. É o que está acontecendo hoje, não é? Esse falso Cristo lá da Coreia do Sul, quando no começo do ano começou a aparecer essa crise do coronavírus em Wuhan, ele enviou para lá muitos missionários e irmãos dele com a promessa de que ia curar todos os doentes. Ao contrário, contaminou as pessoas e teve mortes. Isso é o quê? É um falso Cristo. Eu vou fazer, eu curo, venha, esse é o lugar. Mas o que é que o Senhor fala desses falsos cristos? Ainda em Mateus, no capítulo 24, irmãos, no versículo, deixa eu achar o versículo aqui para os irmãos, no versículo 24, capítulo 24, versículo 24, o 23 diz assim: e se então alguém lhe disser, venham, veja, aqui está o Cristo, ali ele está, não acreditem. Eu estou dizendo, não acreditem. E continua no versículo 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Então, não é isso que está acontecendo, irmãos? Ou seja, se está acontecendo isso é princípio das dores, não é? E o Senhor continua dizendo aqui, no versículo 4 do capítulo 24, acompanhe comigo aí. Ele diz assim, Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo.
Ou seja, eu tenho poder, eu posso mudar essa situação. Se você me der uma oferta, se você pagar, se você estiver no meu rebanho, se você estiver comigo na minha casa, se você estiver comigo na minha igreja, isso é falso Cristo, irmão, não é? Isso é falso Cristo. Então, continuando aqui, Jesus diz, né? Eu sou Cristo e enganarão a muitos. Aí continua, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ouviram falar de guerras, de rumores de guerra, não é a guerra que nós estamos ouvindo falar hoje. Quais são os rumores de guerra que nós estamos ouvindo falar hoje? Bem, gente, a gente está ouvindo falar hoje de guerra biológica, não é? É guerra biológica. Vocês acham que nações como os Estados Unidos, Israel e também como a Inglaterra deixarão barato esse ataque do coronavírus? Vocês acham que eles não têm armas, como a China também tem, Coreia do Norte também tem, químicas, biológicas, terríveis, guardadas e preparadas para soltar quando eles quiserem, para mudar a economia do mundo, né? Para equilibrar a economia do mundo, para que eles ganhem mais dinheiro, para que eles de fato sejam o dono do mundo? Irmãos, não é hora de se enganar. Aqui está dizendo que isso vai acontecer. Aqui está dizendo que a gente vai ouvir esses rumores, e não é o que nós estamos ouvindo. E continua a palavra de Deus dizendo assim, né? No versículo 7, nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o quê? O início, o princípio das dores. Ainda não é o fim, é o princípio das dores, não é? E continua dizendo, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Novamente aqui, o Senhor está dizendo que dentro do princípio das dores que nós estamos vivendo, vai aparecer numerosos falsos profetas e vão enganar a muitos. Enganar quem? Enganar crentes, cristãos, que não são maduros, não é? É o próprio Jesus que está dizendo. E diz mais, né? Ele diz aqui também que haverá irmãos que vão trair os outros, haverá escândalos causados por irmãos, haverá irmãos que vão odiar os outros, não é? Haverá tudo isso, irmãos que vão entregar os outros. Não é um teste? Quantas pessoas hoje não estão mais na igreja, né? Não estão mais congregando? Quantas pessoas deixaram o prazer de obedecer a Deus para seguir o seu próprio eu, seu próprio pensamento, e dizendo ainda que estão mais felizes porque estão seguindo a Cristo? Quantos, irmãos? Tudo isso é princípio das dores. E continua o Senhor dizendo aqui, né? Versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, estamos vivendo o que hoje, irmãos? O início das dores. O princípio das dores. E o que tem no princípio das dores? Falsos profetas, falsos cristos, que têm o poder satânico de enganar a muitos, inclusive muitos cristãos, não é verdade? O que tem hoje, nesse período do princípio das dores? Confusão, não é? Pestes, pragas, terremotos, fome, guerras, nações ou grupos étnicos se levantando contra outros grupos étnicos, não é verdade? O que tem no princípio das dores? Escândalo, irmãos que vão se desviar, irmãos que vão odiar o outro, né? Por causa do evangelho, por causa da postura santa e de obediência que ele tem com a palavra de Deus, irmãos que vão trazer escândalo, não é? Tudo isso são princípios das dores, e é o que nós estamos vendo, não é? Haverá aproveitadores, pessoas que vão se aproveitar do sofrimento, da dor. Então, nós estamos vendo o princípio das dores, ainda não é o fim.
Jesus fala, ainda não é o fim. E ele conclui aqui, desses dois últimos versículos, que é o 13 e 14, dizendo que por causa de todas essas coisas que vão acontecer, que são iniquidades, né, que são maldades, que são injustiça, o amor de muitos vai esfriar. O que nós temos que fazer, irmão? Guardar nosso coração. Você não pode odiar seu irmão. Você não pode odiar a igreja, o corpo de Cristo, você que é crente. Você não pode falar mal de outro irmão. Você não pode trazer escândalo. Você não pode. Você faz parte de um rebanho. Você é uma ovelha dentro do rebanho que Jesus Cristo pastoreia. Esse rebanho congrega. Esse rebanho anda junto. Esse rebanho procura obedecer. Esse rebanho cobre as costas do outro. Esse rebanho suporta o outro. Esse rebanho assenta a mesa para juntos se alimentarem de Cristo, do pão e do vinho. Então, é preciso entender que nós estamos vivendo esse período, mas ainda não é o fim. E depois que passar o princípio das dores? Bem, quando passar o princípio das dores, aí vem o quê? A tribulação. E a tribulação é de 7 anos, será dividida em 3 anos e meio, em uma tribulação média, baixa, né? E essa tribulação é um período de uma relativa paz, de prosperidade, de alegria de todas as nações. E nos últimos 3 anos e meio a Bíblia chama de grande tribulação. É o período em que o anticristo vai estar governando sobre a terra, né? É o período em que todas essas coisas que estamos vendo aí no sistema já preparado para que ele reine, para que ele governe, se tornem realidade. Mas ainda não chegou isso, irmãos. Ainda é princípio das dores. Mas vamos ver então, vamos ler a respeito então da tribulação, que é a segunda parte, né, que vai acontecer, mas que ainda não aconteceu. Então nós aprendemos que o princípio das dores começa em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3 até o versículo 14, não é? E a tribulação, de que período? Ele começa de Mateus 24, capítulo 15, até o versículo 28, 15 e 28. Vai falar da grande tribulação. Eu não vou ler para vocês, mas vocês podem ler em casa. Mas eu quero ler só uma parte aqui, né? Porque o versículo 21 diz assim, orem, aliás o 20, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. No domingo, no culto online, eu vou falar dessa fuga aqui. O que é essa fuga, né? Haverá cristãos que vão fugir, sim. Terão que fugir do anticristo, sim. Outros não fugirão e serão mortos e perseguidos, sim. Né? Tudo isso está na Bíblia, né? Mas é um período curto. Então, no versículo 21 diz, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, nem jamais haverá. Mas o consolo está aqui, no versículo 22 diz, se aqueles dias, quais dias? Os dias da tribulação não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, dos santos, da igreja, aqueles dias serão abreviados, serão dias curtos, né? E ele continua dizendo, falando sobre essas coisas. E ele diz aqui, no versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, né? Ou seja, nesse período da tribulação, no final da grande tribulação, que será regida por Satanás, né? A besta que receberá o poder do dragão, né? A besta é o anticristo é tanto uma pessoa como um grupo de nações, né? E junto com o falso profeta, que é a religião falsa, que darão poder a eles. Então aqui nós temos a trindade satânica, temos o dragão que dá poder à besta, o dragão é Satanás, a besta é o anticristo, que anda junto com o poder religioso do falso profeta, né? Que está tudo isso em Apocalipse capítulo 12 e capítulo 13, né?
Só que a gente vai ler isso para vocês no domingo que vem. Bem, irmãos, e a vinda de Cristo, depois, no final da grande tribulação, o que vai acontecer? A vinda de Cristo, ela está a partir do capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 29 até o 51, que diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, ou seja, os 3 anos e meio da grande tribulação, após a grande tribulação, diz aqui o Senhor, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Olha o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, não é? Com poder e grande glória. E continua, versículo 31, e ele quem? O Senhor Jesus, enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, os anjos do Senhor vão reunir os eleitos de Cristo, tanto na terra, que serão os arrebatados, como também aqueles que estão mortos em Cristo, nas águas, sepultados, queimados, né? Em que eles ressuscitarão para encontrar com o Senhor nos ares. Então, entenderam, irmãos? Nós não estamos vivendo nem a volta de Cristo, nós não estamos vivendo nem também a tribulação, nem a grande tribulação, mas estamos vivendo o princípio das dores. Para a gente entender mais essas escrituras, por favor, abra em 1 Tessalonicenses. Vamos abrir juntos aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E a gente vai encerrar essa palavra para ela não ficar muito longa, né? Já está longa, mas geralmente um culto com a pregação é esse período, né? É um período aí de 1 hora, 40, 45 minutos. Mas vamos lá. No capítulo 5, de 1 Tessalonicenses, diz assim, escuta só, pega a tua Bíblia, vamos ler juntos, diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Por que não precisava? Porque aqueles cristãos de Tessalônica já conheciam essa verdade. E ele continua dizendo: pois vocês mesmos sabem perfeitamente, olha o conhecimento deles, perfeito, que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, ou seja, que a segunda vinda de Cristo será como um ladrão quando vem roubar a casa à noite. E continua dizendo assim: quando disserem paz e segurança e destruição, aliás, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto de uma mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Estão lembrados? Estamos vendo o princípio das dores, né? Que a mulher grávida, né? O que o Senhor está lembrando aqui? A mulher, quando está grávida, antes de ganhar um neném, ela tem os seus períodos de contrações, não é? Às vezes, quando começam as contrações, elas são bem espaçadas, né? São lentas e não dói tanto, mas na medida em que vai chegando o momento da criança nascer, aumenta a intensidade das contrações e as dores aumentam até o momento em que o filho nasce. Eu estou falando sobre isso, né? Ok? Amém? Então o Senhor está nos ensinando que ainda estamos no princípio das dores. Mas e a volta de Cristo, que falou que virá como ladrão à noite, né? E que as pessoas serão pegas, desapercebidas. Mas vamos ver o versículo seguinte, versículo 4, diz assim, nós estamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, diz assim: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos de noite e nem das trevas. Então, concluindo essa palavra aqui, irmãos, o Senhor virá de surpresa
como ladrão à noite para o mundo, para o iníquo, para aquele que não conhece Jesus. Mas para a igreja, diz aqui que não anda em trevas, mas que anda na luz. O Senhor virá e a igreja saberá disso. Então Jesus está voltando hoje? Não. Está voltando amanhã? Não. Por que eu sei disso? E estamos vivendo ainda o período do princípio das dores. Jesus vai voltar quando? Depois da grande tribulação. Então, meus irmãos, prepare seus corações, prepare suas vidas. Se você quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe. Se você quiser que outras pessoas vejam esse vídeo junto com você, ainda hoje à noite, né? Vejam esse vídeo, falem sobre isso. Esse vídeo foi gravado no YouTube, porque é a única plataforma que eu tenho para gravar e postar. Mas também vou postá-lo no Facebook e no Instagram. Então, participe, amém? E à noite de domingo, se Deus quiser, às 19 horas, teremos nosso culto online. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai Celestial, te damos graças porque não estamos sozinhos. O Senhor nunca saiu do trono. O Senhor está sentado em um alto e sublime trono. Trono de glória, trono de justiça, trono de poder. Próprio Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, disse claramente para que quando orássemos o Pai Nosso, nós lembrássemos disso. Pai nosso que estás no céu, o Senhor está no céu, em um alto e sublime trono. Nós concordamos com os calvinistas que diz, que o Senhor tem um domínio de todas as coisas, que o Senhor sabe de todas as coisas, que não cai um fio de cabelo, nem fica branco, que não cai a folha de uma árvore, que não morre um pardal, que nada acontece no universo, no mundo visível, no mundo invisível, no micro e no macro, se o Senhor não permitir. Pai, sabemos que nos últimos dias, e esse é o princípio das dores, que é o começo dos últimos dias, muitas coisas estranhas iriam acontecer. Entre essas coisas, Pai, seria essa confusão que o coronavírus ou qualquer situação de risco traz para o meio do teu povo, da tua igreja, que ainda não são maduros, que não têm conhecimento da sua palavra, enchendo-os de medo ou fazendo-os crer e propagar coisas que não são verdadeiras e se apegar em qualquer informação. Pai, tira o coração nosso dessas coisas e coloca o nosso coração em Ti. Coloca o nosso coração em Tua palavra, que nós possamos ter temor para não replicar, não compartilhar coisas que nós não temos certeza que está aprovado pela Tua palavra. Nós não vivemos experiência, Pai, não dos outros, nem dos outros e nem nós. Nós não vivemos, Pai, pelo que sentimos e vemos. Nós vivemos pela Tua palavra. Nós vivemos pela fé. Nós cremos em Tua palavra. Abençoe a minha família que está reunida, que também é a família do Senhor, que está reunida em suas casas, vendo esse vídeo, prestando culto ao Senhor. Guarda as suas vidas, livra-os do mal. Ajuda-os a passar por esse momento de portas fechadas, felizes, confiantes, crendo que o Senhor está com eles, como o Senhor esteve com o seu povo de Israel, em todas as 10 pragas do Egito. E principalmente na última, Pai, que foi revelada a nós, que quando veio o anjo da morte, ele teve que passar por cima da casa dos israelitas, porque o Senhor estava dentro da casa com eles, porque o sangue do Cordeiro estava nos umbrais das suas portas. E o anjo da morte sabia que todos que estavam naquela casa estavam debaixo do sangue, e se estavam debaixo do sangue, estavam mortos, e ele não poderia matar aquele que já está morto. Nós estamos também debaixo do sangue do Cordeiro, Pai. O inimigo sabe que já estamos mortos, mortos para o mundo, mortos para o pecado e vivos para o Senhor. E ele sabe, Pai, que não pode também nos tocar, que não pode também matar aquele que já está morto. Dê graça, sustenta o teu povo, sustenta a tua igreja. Abençoe o Brasil, abençoe as nações da terra, dê sabedoria, Senhor, ao presidente, à equipe, aos governadores, aos prefeitos, para que não briguem, Pai, como tem brigado tanto, para que não politize essa situação,
para que não fique um contra o outro, nem falando mal de imprensa como tem acontecido, mas que haja unidade, Pai, que eles chamem para andar em unidade, para lutar contra o inimigo comum que é o coronavírus. Eu oro a Ti agradecido em nome do Senhor Jesus e que todos digam amém. Amém, irmãos? Deus nos abençoe e nos guarde. Até domingo, se Deus quiser. Fica com Deus.